vai para casa, tranquilinho. Tá bom? Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Nós estamos lendo o versículo 22. Você pode colocar ali para a gente, irmão? Por favor. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E contra essas coisas não existe lei. Nós estamos meditando sobre esse tema já há alguns domingos, né? Tivemos algumas intercorrências, porque tivemos agora o nosso acampe, que foi uma bênção, amém? Os pastores ministraram, pastor Pedro, eu não pude ministrar. Me perguntaram se eu estava melhor, eu acho que eu estou. O que é que você acha? Segunda vez de Covid, né? Deus já me levantou e... Enfim, graças a Deus estamos aí, né? Pela bondade do Senhor. Mas tivemos um acampe tremendo, muito abençoador. Quem não foi realmente se auto-subtraiu daquilo que Deus estava fazendo. Porque é exatamente isso, né? Quando você não participa de alguma coisa, você perde o bonde e não aproveita aquilo que Deus está fazendo, como Deus está se movendo. É tão importante a gente estar ligado, antenado nas coisas da igreja, porque é uma possibilidade que a gente tem de ser abençoado de uma maneira sobrenatural. Então, quando a gente está participando, está envolvido, a gente se dá a oportunidade de ser ministrado pelo Espírito Santo. Deus continua falando, irmãos. Deus continua falando. Deus não vai parar de falar. Deus continua falando. Mas algumas pessoas não escutam o falar de Deus, porque não estão onde Deus está falando. Entendeu? Então a gente tem que ter esperto. Espera aí, deixa eu estar aonde Deus está falando. Isso é muito sábio. Isso é muito importante. Glória a Deus. Olha, você viu, o avivamento já começou. Amém. Gálatas 5:22, nós lemos, então estamos meditando essas semanas, os vários domingos, agora vamos terminar a série de ministração nessa área. E hoje nós vamos ministrar um pouquinho sobre esse fruto do Espírito, a benignidade, que tem que fazer parte da nossa vida. Muitas vezes o cristão, ele diz, eu sou crente, eu já aceitei Jesus, eu estou na igreja, pastor, mas quando precisa manifestar o fruto do Espírito, ele fala, onde é que foi? Cadê? Como é que é? Eu estou agindo que nem todo mundo age, estou pensando que nem todo mundo pensa, estou fazendo que nem todo mundo faz. O que está errado? Está errado com o Senhor? Está errado conosco? A gente tem que investigar. Por que não está manifestando na nossa vida o fruto do Espírito? A presença de Deus. Muito cristão conheceu Jesus. Né? Hoje de manhã nós ministramos que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Muito cristão já conheceu Jesus. E botou John Maxwell fala isso sobre o efeito tampa. Colocou uma tampa, né, e daí você não pode mais encher o copo. Pois uma tampa limitou e para por ali. Tá bom para mim assim, pastor, eu só queria isso só. Mas a Bíblia nos exorta que nós temos que evoluir, que nós temos que crescer. Todos nós nascemos para crescer. Né? Você imaginou uma criança fica de colo 5 anos, 6 anos, 10 anos e não cresce. Ela está com alguma deformidade. Espiritualmente, quando nós não crescemos ou nos recusamos a crescer, tem algum problema que nos impede de crescer e a gente precisa saber o que é. Agora, a melhor maneira para o cristão crescer de verdade, para ele evoluir, para ele crescer na sua caminhada, é ele estar comprometido e envolvido no reino de Deus, na obra de Deus. Nesses anos todos, irmão, pessoas que não se envolvem não crescem. Não crescem, não dizem, ela simplesmente fica estagnada. Pastor, eu venho no culto domingo à noite, é o suficiente? Claro que não. Tem que estar envolvido, tem que estar no meio.
recebendo aquilo que Deus está me dando. Então nós temos que entender uma coisa, que a Bíblia diz que Satanás, ele rouba a semente que nós recebemos do Senhor. O que é a semente? A palavra. Se a gente não tem cuidado, ele rouba a semente através das preocupações do dia a dia, do mundo, do trabalho, ou do pecado, enfim, tantas coisas que vão tentando roubar do cristão a boa semente, a palavra do Senhor na nossa vida. Então eu preciso me cuidar, eu tenho que ser zeloso. Se faz necessário, urgente e prioritário que eu cuide da minha vida espiritual. E lógico, cada um precisa aprender a desenvolver a sua caminhada e cuidar da sua vida espiritual. O inimigo da nossa alma, ele não tem dó de ninguém, irmãos. Ele trabalha, ele age, ele vai em frente. E o objetivo de Satanás é destruir a vida de cada cristão, de cada pessoa que serve a Deus. Glória a Deus, porque Jesus veio para nos salvar. Amém? Bem, o que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque muitas vezes quando falta manifestação do Espírito, do fruto do Espírito, ou ela não é produzido isso em nossa vida, é porque alguma coisa não está indo bem. E eu preciso corrigir aquilo que está indo na contramão do processo de Deus. É natural que o cristão cresça. É estranho, é muito ruim que o cristão não cresça, que ele não desenvolva, que ele não aprenda a palavra. E aí fica a dica, né, irmãos? Nós, domingo de manhã, temos ministração, estamos voltando com a escola. Tem que aprender, tem que tirar as dúvidas, tem que saber por que certas coisas acontecem. A Bíblia nos diz que nós perecemos porque nos falta conhecimento da palavra de Deus. Perecemos. Se eu me recuso a aprender mais, a conhecer mais, a minha tendência é perecer. Vamos em frente. Pastor, eu quero ver o fruto do Espírito na minha vida. Então esse fruto que chama-se benignidade, é difícil a transliteração desta palavra para a gente entender direito. Então eu vou tentar explicar um pouco sobre ela. Cujo benigno, que na benignidade vem da palavra benigno, que é cuja a índole de alguém é boa, de bom caráter, humano, bondoso, cortês, prestativo no tratamento com os outros. Complacente, ou seja, a pessoa ela é generoso, tem o desejo de agradar, de demonstrar cortesia, de servir. É alguém que demonstra gentileza, amabilidade. Então esta palavra tem toda essa gama de entendimento. E pastor, eu sou muito bravo demais, sou isso, sou aquilo, então, ok, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, irmãos? Precisamos ter o fruto do Espírito Santo. Então, algumas coisas importantes a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, Ele é Deus. Quando você estuda teologia, uma das coisas mais difíceis de explicar é a Trindade. E por que é difícil de explicar? Porque é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 em 1. Você fala, como que pode ser 3 em 1? Aí quando se fala assim, mas eu estou orando a Deus, então eu estou orando ao Espírito Santo e a Jesus ao mesmo tempo, a Deus, a Jesus, o Espírito Santo, o Espírito Santo. A gente aceita essa doutrina pela fé, porque ela é revelada ao nosso coração. Explicar isso e deixar isso muito claro não é muito fácil. Mas nós sabemos isso e cremos dessa maneira, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo nos leva a Cristo, é Ele que nos conduz. É impossível conhecer a Jesus sem o agir do Espírito Santo. Impossível. Se o Espírito Santo não revelar Jesus para você, você vira só um religioso. Você vem e fica ali olhando e comendo mosca, porque você não vai entender nada.
Que Jesus não fez sentido para você, ele não foi revelado ao teu coração. Enquanto o Espírito Santo não revela Jesus para você, você fica perdido. Até que Jesus revele o Espírito Santo, até que o Espírito Santo revele Jesus, você vai ficar perdido, divagando. O dia que o Espírito Santo mostrar Jesus para você, você fala, agora entendi. Agora estou entendendo, agora está fazendo sentido as coisas. Agora estou percebendo realmente que não é só uma religião. Então a gente confunde muito religião com a vida cristã genuína, verdadeira, viva, que é a vida cristã com Jesus. Enquanto você não entregar a tua vida a Jesus, ou seja, enquanto o Espírito Santo não te levar a isso, você não consegue entender nada do mundo espiritual. Você pensa que isso é um conjunto de regras, de leis, de normas, e de ritos, etc, etc, etc. E você não vai entender. Por isso algumas pessoas se decepcionam demais, porque estão lançando a expectativa em pessoas, não em Jesus. Porque quando Jesus é revelado ao nosso coração, nós começamos a nos apaixonar por Ele e queremos servi-lo e andar na presença dEle. Amém? Amém? Glória a Deus. O Espírito Santo habita dentro de cada cristão. Você pode dizer amém? Irmão, é só o Espírito Santo entrando no nosso coração que nós conseguimos, de fato, entender aquilo que Deus tem para a nossa vida. Agora, a coisa mais tremenda que o Espírito Santo faz, além de habitar no nosso coração, ele confirma com o nosso espírito, porque a Bíblia diz que nós somos espírito, alma e corpo. Sempre nessa ordem, espírito, alma e corpo. A Bíblia diz que o Espírito Santo confirma no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E essa é a coisa mais importante que eu preciso saber na história da minha caminhada. Eu sou um filho de Deus. Eu já não sou mais órfão. Mesmo que meu pai natural, minha mãe tenham me abandonado, eu sou agora filho do Deus eterno, todo-poderoso, em nome de Jesus. Amém? Mas a Bíblia ainda vai mais um pouco a respeito do Espírito Santo. Como eu posso ser cheio do Espírito Santo? Primeiro eu tenho que parar de entristecer o Espírito Santo. Diga para a pessoa, o Espírito Santo habita aí no seu coração. Fala para a pessoa, olha, o Espírito Santo habita aí no teu coração. Agora vai um conselho para você que tem o Espírito Santo no teu coração. Não entristeça o Espírito Santo. Efésios 4, 29 a 32 diz assim, evitem o linguajar sujo e insultante. Que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês, para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Eu li aqui na NVT, se você puder colocar, eu estou usando a maioria dos textos aqui na NVT, se você puder colocar depois, aí eu agradeço. Então a primeira coisa, para eu ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que parar de entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo, irmãos, é tão tremendo o Espírito Santo que ele é sensível demais. Ele não é dolorido, mas ele se entristece. Quando a gente está fazendo coisa errada, quando a gente está indo pelo caminho errado, quando a gente está falando o que não deve, quando a gente está falando mal de alguém, quando a gente está com raiva, está com ira, está com mágoa, essas coisas todas que o texto já nos revelou aqui, o Espírito Santo ele é muito sensível. E o cristão ele começa a perder a perspectiva do fruto do Espírito, porque ele começa a entristecer o Espírito Santo. Quando a gente fica triste, o que a gente faz naturalmente? Decai o semblante. O Espírito Santo também. Tem muitas coisinhas que a gente vai achando que não faz mal e não tem importância, e que nos atrapalham na caminhada com Deus. E entristece o Espírito Santo. A nossa espiritualidade podia estar aqui, mas a partir do momento que a gente começa a entristecer o Espírito Santo, vai lá embaixo. Porque o Espírito Santo perde o controle da minha vida e da sua vida.
Sabia que você pode voltar a controlar a sua vida? Quando, na verdade, a gente tem que aprender a entregar nossa vida ao controle do Espírito Santo para que Ele possa trabalhar no nosso coração. E a gente, então, com liberdade, servir a Deus com toda alegria. Parem de atrapalhar a ação do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apaguem o Espírito. Nós podemos apagar o Espírito Santo, deixar ele. E são pequenas coisas, irmãos. Eu não vou aqui ficar falando do que pode e o que não pode ser, porque só de você perguntar ao Espírito Santo certas coisas, ele já vai dizer para você, pode ou não pode? É ou não é? As pessoas ficam discutindo o que é pecado, o que é não pecado, o que pode, o que não pode, se pode isso, se pode aquilo. Fica um dilema, um debate sobre essas coisas. É muito simples você saber se pode, se não pode, se está certo, se não está certo para você. Procura a ação do Espírito Santo dentro do teu coração. Ele tem liberdade ou não tem liberdade? Ele está feliz contigo, ele está alegre. Porque quando a gente está alegre, é porque o Espírito Santo, que nos traz alegria como fruto do Espírito, que nós já ministramos aqui, a presença dele é real, ela flui no nosso coração e nós podemos dizer, eu estou alegre com Jesus, não porque a circunstância está boa, mas porque o Senhor habita em meu coração. Amém, igreja? Veja bem, a gente, para poder ser cheio do Espírito Santo, nós temos que entender uma coisa, eu tenho que andar sendo dirigido pelo Espírito Santo. Quando o Espírito Santo me dirige, e pode ter certeza, o Espírito Santo nunca vai nos levar a pecar. Nunca. O Espírito Santo não manda ninguém para pecado. O Espírito Santo não manda ninguém fornicar. O Espírito Santo não manda ninguém encher a cara. O Espírito Santo não manda ninguém trapacear o outro, mentir, enganar, enrolar as pessoas. O Espírito Santo não está nisso. Peraí, pastor, se eu estou fazendo essas coisas, estou entristecendo o Espírito Santo? Claro, a gente está entristecendo o Espírito Santo. E ele na verdade, quer tomar o controle da nossa vida. Gálatas 5,16 diz, por isso digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Assim não satisfarão os anseios da sua natureza humana. O Espírito Santo quer nos dar graça para que a gente seja liberto daquilo que nos atrapalha no relacionamento com Deus. Amém? Amém? Você consegue lembrar de alguma coisa que atrapalha o teu relacionamento com o Senhor? Olhando para você mesmo. Porque não é o que os outros dizem, irmãos. O que os outros dizem. Eles vão continuar dizendo. Porque o mais importante não é o que os outros dizem, é o meu relacionamento com o Senhor. Ele está sendo atrapalhado por alguma coisa que eu mesmo estou fazendo. Alguma prática está me impedindo de ter intimidade e relacionamento com Deus. Aí é a questão. Eu estou realmente cheio da presença de Deus. Eu tenho a presença de Deus habitando no meu coração com liberdade, porque o Senhor não vai sair do teu coração. Você sabe disso, Jesus não vai sair do teu coração. Amém? Ele já entrou, irmão, ele não vai sair. Nós nos tornamos morada do Senhor. Agora, por que para algumas pessoas Jesus é muito real e para outras pessoas Jesus não faz sentido? Por quê? Porque ao invés de dar lugar para o Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, a gente diz, Espírito Santo, dá licença aí, porque eu sei comandar a minha vida, eu sei como é que funcionam as coisas, não se mete nisso aqui não, isso aqui é assunto meu, é particular, é minha vontade, é o meu desejo, é minha paixão, e eu estou comprometido com isso e não vou abrir mão. Eu vi muita gente saiu ofendido da igreja há muito tempo, porque a gente falava as coisas, as pessoas se ofendiam. Mas na verdade, quem fica ofendido mesmo, quem fica triste mesmo é o Espírito Santo quando a gente está fazendo aquilo que está errado. Eu tenho que ser sincero comigo. Como está a minha vida espiritual? Eu me lembro que um dia eu perguntei para uma pessoa que estava todo muito ruim. Eu perguntei, como é que você está com Jesus? Com Jesus eu estou bem, pastor. Eu falei, como é que você pode estar bem com Jesus e mal com tudo? Como é que a gente pode dizer, não, eu e Deus estamos bem.
Se você não estiver bem com Jesus, se você não estiver bem com o Espírito Santo, você também não estará bem com Deus. Porque esse é um conceito religioso que a gente tem. Ah, não, mas Deus é Deus, né, pastor? Deus é Deus, Deus exatamente é Deus. Ele não vai deixar de ser Deus porque eu sou quem eu sou. Por isso que o Espírito Santo trabalha para revelar a pessoa de Jesus, para revelar quem é Deus e para revelar as coisas que Deus espera dos seus filhos. Na verdade, o Espírito Santo quer nos guiar. E o Espírito Santo nos guia, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É trabalho dele. Quem encontra-se com Jesus de verdade, quem conhece a Jesus de verdade, começa a entender, peraí. Eu tive um contato, eu tive um relacionamento com alguém que nunca tinha feito isso na minha vida. Quando Jesus entra no contexto da nossa história, ele começa a mudar as coisas que estão erradas. Ele começa a mudar. Não é, eu estou fazendo força para ser melhor, não. Eu simplesmente entreguei a minha vida ao controle do Senhor. Deve ser esse o nosso pensamento. Jesus, está aqui a minha vida. Eu deposito ela nas tuas mãos. O Senhor pode controlar. Faz da minha vida o que o Senhor quiser. Irmão, pode ter certeza. O trabalhador dessa obra, né? O oleiro dessa casa, ele sabe formar muito bem o caráter de Deus na nossa vida. Amém, igreja? O fruto do Espírito deveria ser uma evidência natural na vida de todo cristão nascido de novo. As pessoas tinham que olhar para nós e ver, Jesus, olha lá, parece com Jesus. Olha aqui, olha como ele reage, e assim vai. Então, quando eu olho esse fruto do Espírito, a benignidade, eu começo a entender o seguinte: o que está faltando para mim? O que falta na minha vida? Irmão, não é um julgamento do outro, não é para você apontar o dedo para ninguém, tá bom? Amém, igreja? Você, tá vendo como eu sou santão? E fica apontando o dedo e mostrando. Não, o problema não é o outro, meu irmão. O problema não é o outro. O problema é o meu relacionamento com Deus, como é que ele está. Eu sou assim porque o irmão lá na igreja, ele é muito jaguara demais, pastor. Por isso que eu sou desse jeito, eu sou jaguara também. Para com isso, irmão. Da vida dele, ele vai dar conta. Da tua, você vai dar conta perante Deus. Eu não vou na igreja porque lá tem uns irmãos estranhos lá. Eu não vou com a cara daquele cara. Claro que você não vai com a cara dele. Ele vai com a cara dele, você vai com a sua. Amém? Porque é individual, irmão. E eu preciso entender que é meu relacionamento com Deus. Tem eu e minha esposa. Ela tem o relacionamento dela, eu tenho o meu. É individual, é pessoal. Não tem essa coisa de a gente querer usar alguém para justificar alguma coisa que nós não queremos mudar. O erro pode ser o maior erro do mundo na vida de alguém. Não justifica eu continuar caminhando sem ser dirigido pelo Espírito Santo. Glória a Deus. Benignidade nas Escrituras. Onde a gente acha que Deus é benigno na palavra de Deus? A Bíblia diz que Ele é um Deus grande em benignidade. Neemias 9,17 diz assim: não quiseram obedecer e não se lembraram dos milagres que havias realizado em favor deles. Em vez disso, rebelaram-se e nomearam um líder para levá-los de volta à escravidão no Egito. Mas tu és Deus de perdão, misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Não os abandonaste. O povo de Israel tinha sido liberto e teimosamente estava querendo voltar para o Egito. E o Senhor viu tudo aquilo e falou assim: se fosse eu e você, hein? A gente ia dizer, vamos matar esse povo já. Né? Vamos dar um jeito nessa turma, porque eles são muito cabeçudos demais, são muito teimosos. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor é cheio de amor, demora para ficar irado. E simplesmente, Ele não abandona o povo que Ele ama.
Você pode dizer glória a Deus? Irmão, esse é o Deus benigno. A gente precisa entender como que Deus funciona. Nós não somos benignos como Deus e precisamos ser cheios do Espírito Santo para ser o mais benigno possível. A nossa justiça nos complica bastante, porque a justiça de Deus é baseada na sua bondade, na sua benignidade. Salmo 31, versículo 21 diz: bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Mas tá ruim aqui, né, irmãos? Não tá não? Tá um barulhão, né? Glória a Deus. Eu vou tentar pôr isso aqui sem enxergar. Tá difícil. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ver se vai melhorar. Deus quando trata com o ser humano, comigo e com você, Deus usa de uma misericórdia tão grande, porque nenhum de nós teria condição de chegar na presença de Deus, se não fora a benignidade de Deus. Porque Ele é benigno. Ele tem prazer em fazer o bem. Ele ama restaurar vidas, Ele ama restaurar pessoas. Deus tem prazer em pegar a minha vida, pegar a sua vida, tudo quebrado, tudo desajeitado, e reconstruir a nossa história. Ele não nos abandona porque nós somos imperfeitos. O diabo muitas vezes lança na nossa face aqui, está vendo? É porque você está passando por isso por causa disso. A tua situação está assim porque você é atrapalhado. E é verdade, a gente é atrapalhado mesmo. A gente erra muito, a gente falha muito, a gente tropeça no caminho. Quando não tropeça numa coisa, tropeça em outra. Eu não estou fazendo aqueles absurdos que o outro está fazendo, mas está fazendo outros absurdos. Jesus bagunça tudo, irmão. Quando Jesus vem, Ele fala, olha, a Bíblia fala sobre a questão de adultério, de tudo isso. Jesus vem, olha, se você... só com a tua mente, você já adulterou, já pecou. Aí você fala, meu Deus, de onde que eu escapo? Como é que eu saio dessa? Mas eu sou muito atrapalhado, pastor. Mas a Bíblia diz que Deus, Ele é benigno. A benignidade de Deus, ela é compassiva. Salmo 117, versículo 2 diz, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco. E a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. E aí eu posso ir. Saber que, por exemplo, a misericórdia de Deus é eterna. Isaías 54, 8. Num ímpeto de indignação, escondi de ti a minha face por um momento. Deus estava dizendo, eu fiquei bravo com você, Israel. Pode ser que de vez em quando Deus fique bravo comigo, fique bravo com você. Olha o resto do texto. Mas com misericórdia eterna, me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Aleluia, irmãos. Então, isso, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, traz para as nossas vidas muito resultado, muito resultado. Glória a Deus. Agora, e nossa benignidade para com as outras pessoas? Como é que tem que ser? Porque Deus usa uma medida, me enche do Espírito Santo e derrama sobre a minha vida graça, misericórdia, perdão, restauração, transformação. Deus começa a trabalhar na minha vida, a gente começa a caminhar com Deus e nem imagina tudo aquilo que Deus vai fazer. Fala, meu Deus, pastor, eu cheguei aqui quebrado, cheguei aqui arrebentado, estava tudo estragado na minha vida. E de repente Deus vai levantando você, vai restaurando, vai fazendo, e quando você vê, você já está bom. Está melhor pelo menos do que estava. E agora como é que eu tenho que agir? Com as outras pessoas. Eu tenho que primeiro entender que eu preciso demonstrar o amor de Deus para as pessoas. 1 Coríntios 13, 4 diz assim, o amor é paciente, é benigno. O amor é benigno. O verdadeiro amor é benigno. Ele quer fazer
o melhor. Ele quer estender a mão. A gente quer que Deus nos perdoe. Não é verdade? Sim ou não? A gente deseja que Deus nos perdoe. Mas quando a gente tem que perdoar alguém, não, mas daí, primeiro, não é bem assim. Primeiro essa pessoa vai ter que se explicar, primeiro vai ter que isso, vai ter que aquilo, vai ter que ouvir um sermão, 2, 3, 4, 10. Depois que estiver bem, mas bem sabatinado, aí eu vou pensar se eu perdoo ou não. Deus não faz assim conosco, graças a Deus, Deus não faz assim conosco. Porque se Deus nos perdoa na mesma medida que nós perdoamos, nós vamos muito mal pelo caminho. Eu atendi uma senhora um dia, ela falou, pastor, se o senhor vier com essa história de perdão, eu prefiro morrer do que perdoar essa pessoa. Eu falei, então, boa viagem. Não aceito perdoar. Eu falei, pois é, mas Deus te perdoa. Porque nós também temos que aprender essa medida de perdão. E a gente precisa colocar isso de fato na nossa vida. Então, por que eu tenho que perdoar? Como um resultado de não entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aqui o texto que Paulo está escrevendo, ele está dizendo assim, olha, a maneira com que eu e você somos perdoados deve ser o critério para que nós perdoemos a outras pessoas. Pastor, mas é difícil perdoar. Eu preciso da graça, eu preciso da manifestação do Espírito Santo, do mover do Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para poder perdoar na medida daquilo que Deus tem perdoado os meus pecados. Mas eu fui tão prejudicado com isso, eu fui tão maltratado dessa situação, eu fui humilhado, me foi subtraído coisas e, enfim, eu perdi muito com tudo isso. Eu tenho que perdoar, pastor. Se você quiser realmente entender como funciona ser cheio do Espírito Santo, você vai ter que perdoar. A falta de perdão é uma das maiores prisões que a gente tem na vida da gente. A falta de perdão nos impede de receber de Deus tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas eu não concordo com isso, não concordo com aquilo. Eu estou longe, não vai me afetar. Não, a questão do perdão ou não perdão, isso é espiritual, isso está ligado no mundo espiritual. Você pode estar em qualquer lugar do planeta, distante da pessoa que você tem mágoa. Aquilo vai continuar sendo mágoa, vai continuar reverberando no mundo espiritual, vai continuar te afetando, vai continuar prejudicando a tua caminhada. Os resultados daquilo que você faz, que você tem para receber. Por quê? Porque falta exatamente liberar essa pessoa, perdoar essa pessoa, assim como você é perdoado, você também tem que perdoar. Algum amém, pelo menos? Perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Tem um conselho aqui aos romanos, Paulo está dizendo, Romanos 12:10. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Mas Paulo complica as coisas, irmão. Porque Paulo está dizendo o seguinte, que eu tenho que amar as pessoas considerando aquela pessoa em alta estima. Mas como que eu vou considerar alguém em alta estima que me prejudicou, que me fez mal, enfim, como que eu vou olhar para uma pessoa que eu estou com vontade de pegá-la pelo pescoço e vou considerar essa pessoa, não, é difícil, pastor. Preferindo em honra. Como é que isso acontece no nosso coração? Como que isso pode acontecer na minha vida? Humanamente falando, você não pode. Eu não posso. Mas cheio do Espírito Santo, nós podemos. Está perdoado. Quantas vezes a pessoa diz, eu não tenho, pastor, desejo de vingança de ninguém. Aí lá na frente acontece alguma coisa para a pessoa, você faz assim... Ai, aleluia, como Deus é bom.
fez justiça, pastor. Olha Deus agindo. O cara se lascando, se dando mal, se arrebentando, e a gente dizendo, com a capa de espiritualidade, de cristianismo, você vê como que Deus trabalha. Me dá licença, eu preciso tossir. Pastor, como Deus fez em meu favor. Irmão, e não é difícil nós nos encontrarmos numa situação dando uma conotação de retaliação, de vingança para uma situação que nós passamos. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para que isso não faça parte da minha caminhada. Tem pessoas que têm um temperamento mais fácil para perdoar. Tem pessoas que têm um temperamento mais difícil de perdoar. O meu temperamento é assim. Eu fico muito marcado. Sou colérico. Ah, pastor, mas sou fleumático, também sou assim. Sou melancólico, também sou assim. Sou sanguíneo. Sanguíneo não. Sanguíneo, você bateu dele. Ele fala, ai meu Deus. Daqui a pouco ele está dizendo glória a Deus. Ei, vamos tomar um café? Ele fala, você está louco? Como assim tomar um café? Você acabou de me ofender? Deixa isso para lá, pai. Não tem nada a ver isso aí. Estava só brincando. Vamos tomar um café. Então tem uns temperamentos que são muito difíceis de perdoar, né? E eu falo isso dentro de casamento, no dia a dia. Quanto mais ressentimento a gente guarda no coração, pior fica a situação. Porque quem quer nos guiar é o Espírito Santo. O Espírito Santo quer pegar a minha vida, quer me ensinar como é que acontece se eu estiver cheio da presença dEle, como que Ele me capacita, como que Ele faz, como que Ele trabalha, e onde Ele me leva a um nível diferente de vida cristã. É só através do Espírito Santo. Pastor, é muito difícil de perdoar. Eu concordo com você que é. Pelo menos olhando da minha ótica. Mas quando o Espírito Santo está no controle, você se derrete, você abre mão, você perdoa dívida, você perdoa dinheiro, você abre mão de tudo. E o bom dessa história é que quando a gente entrega a vida ao controle do Espírito Santo, e ele começa a se manifestar com essa benignidade, essa benignidade ela começa a fazer parte da nossa caminhada. Você começa a ser liberto a um nível tão poderoso da presença de Deus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Eu já vou continuar aqui. Eu creio nos dons do Espírito Santo. Creio em cura divina. E eu já vi Jesus curar muitas pessoas através da minha vida e da vida de outras pessoas. Já vi gente com câncer ser curada, a gente orar, curado. Pessoas com problemas mais difíceis. Se você perguntar sobre os dons do Espírito, eu vou falar para você, eu creio totalmente. Orar em línguas, interpretar línguas, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, não tem nenhuma dificuldade com isso. Creio nos dons. Acho que os dons não podem ser usados como um artifício mal intencionado. Mas por que as pessoas têm tanta dificuldade de crer em Jesus? Só por conta dos dons. Porque dom, irmão, dom, Deus dá. Você pode usar. E pode ser usado por Ele, mas pode usar o dom também. Agora, quando a gente fala de fruto do Espírito, a gente está falando exatamente do resultado da presença de Deus dentro do nosso coração. E aí é onde nós somos transformados. E aí é onde nós somos libertos. E aí é onde nós começamos a viver o Evangelho de verdade. A gente pensa, eu cantei umas canções, saudei o irmão lá, graça e paz, paz do Senhor, paz seja contigo, enfim, paz de Deus, seja o que for. Beleza. O dom é importante, faz parte para o exercício do ministério. O fruto faz parte do testemunho de um cristão de verdade.
Você pode ter muito barulho e pouca consistência. Dom te dá a capacidade de fazer muito barulho, fazer muita coisa. E tem gente que olha quando vê, meu Deus. Eu conheço muita gente com muito dom, com pouco caráter. Meu Deus, já estamos pregando. O que o fruto do Espírito faz? Ele me dá evidência de crescimento, de um verdadeiro crescimento cristão. Pedro 1,7 diz, com a piedade, a fraternidade, e com a fraternidade o amor. A manifestação do fruto do Espírito vai gerando um lugar realmente de transformação de vida, de mudança de caráter, de mudança de postura. Não tem que ninguém ficar pegando. Irmãos, tem uma coisa terrível na vida cristã. Você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. E tem alguém te vigiando. Não, cuidado, chegou o pastor, muda a conversa. Isso aí é imaturidade completa. A gente deveria viver naturalmente como um verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo, não guiado pela carne. Puxa, estou sentindo que o meu relacionamento com Deus não está legal. Eu preciso consertar isso. Eu não sinto os dons do Espírito fluindo da minha vida. Meu Deus, eu nem terminei a mensagem ainda. Vamos lá. Benignidade na maneira com que nós falamos. O que eu falo é algo poderoso que denuncia muita coisa. Na verdade, o teste do verdadeiro cristão está na sua fala. Como a gente fala, como a gente se expressa. Tiago 3,2 diz assim, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. E muitas vezes nós não entendemos isso. Que tem horas que a gente está falando tudo certinho, tudo bonitinho. E tem hora que a gente está falando misericórdia. Tiago 3,9 fala assim, com ela, com a boca, com a língua, com a fala, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Ele está dizendo isso é contraditório, não bate isso. Um dia eu estou dando glória a Deus, outro dia eu estou... Deixa quieto. Alguém está aí, gente? Estou achando que vocês estão tão quietinhos. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. É urgente que eu e você sejamos cheios do Espírito Santo. Quando a gente solta uma palavra áspera, você sabe o efeito que ela faz, né? Depois você não consegue. Pera um pouquinho, volta aqui. Não, já foi. Já alguém já ouviu, alguém já ficou ferido, alguém ficou marcado. Então eu tenho que cuidar com as minhas palavras. As palavras duras, muitas vezes machucam as pessoas que a gente ama, que está do nosso lado. Machuca pessoas da igreja, machuca as pessoas em casa. E a gente precisa, Deus, me ajuda, Senhor. Eu já vi muita palavra dura falada em igreja, que divide a igreja, que racha o povo. Que estraga tudo. A verdade é que as boas palavras só podem vir de um lugar, irmão, do Espírito Santo. As boas palavras só podem vir do Espírito Santo. Tem horas que a gente parece que é encorajado a falar aquilo que não é bom. Palavra de conforto, de encorajamento, palavra que edifica as pessoas, palavra que constrói as coisas. Porque nós somos muito focados naquilo que é ruim nas pessoas. Nós somos focados nos defeitos. Já prestou atenção nisso ou não? Como é fácil encontrar defeito na pessoa. Quando o casal está brigando, essa é uma experiência que a gente sempre faz. Coloca aí 10 qualidades da sua esposa, 10 qualidades do seu marido. Tem hora que não sai 5. Aí você fala, coloca aí os defeitos. Aí é um negócio.
Coisa mais fácil do mundo achar defeito. Focar em defeito é muito fácil, irmão. Agora eu preciso da ajuda do Espírito Santo para poder ser um encorajador de pessoas, para ser uma pessoa que abençoa, que edifica a vida dos outros. Opa, peraí, Deus pode me usar. E Deus quer te usar, na verdade é isso. Deus quer usar a sua vida para se tornar um encorajador de pessoas, uma pessoa abençoadora, uma pessoa que... Oh, irmãos, como é bom ouvir uma boa palavra. Você não acha? Sim ou não? Quando alguém consegue encontrar na gente uma qualidade, quando alguém reforça essa qualidade, quando alguém dá uma palavra elogiosa, não manipuladora, mas de verdade elogiosa, uma palavra de respeito, de consideração. Puxa, como isso é maravilhoso, como isso é bom. Só que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Eu tenho que ser benigno, tenho que ser bom com os meus recursos financeiros. E o pastor vai falar de dinheiro? Não. Você olha na Bíblia, você vê a igreja primitiva, eles repartiam tudo o que tinham. Eles não tinham dificuldade de semear, de abençoar vidas. Sabe por que nós temos tanta dificuldade em mexer com dinheiro? Sabe por quê ou não? Porque nós herdamos uma cultura de avareza, de miséria. A cultura que nós herdamos dos nossos antepassados, da religiosidade. Quantos de vocês já frequentaram igreja que chegava na hora de ofertar, bota a mão na carteira, esse R$2 aqui acho que está bom. Um absurdo falar, imagina que eu vou ofertar 100, 150, 200, 500 reais, R$1.000. Imagina isso, pastor. Então a cultura de avareza toma conta do nosso coração e nós não entendemos porque certas coisas não funcionam. Deixa o Espírito Santo guiar você, você vai ver como ele vai falar ao teu coração. Ele vai falar oferta. Oferta que eu quero te abençoar. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero o seu dinheiro? Não. Porque esse é um princípio onde você vai ser extremamente abençoado por Deus. Quanto mais você retém, você também retém a bênção de Deus. Quanto mais liberal e alegre você é em ser benigno, em ser abençoador, em ajudar pessoas, em investir na vida de pessoas, muito mais Deus vai te dar, para que você continue sendo benigno. Nós não entendemos como é que funciona isso. Por que tem tanta escassez na minha vida? Porque falta o fruto do Espírito. A avareza é fruto da carne. O fruto do Espírito na nossa vida é um coração generoso. A generosidade transborda no nosso coração. Mas a gente está focado no quê? Não, eu estou focado naquilo que eu tenho. Eu tenho pouco porque eu semeio pouco. Porque eu tenho dificuldade de ser liberal. Quando o Espírito Santo fala, faça, você diz, não. Eu já contei essa experiência, muita gente já conhece, mas eu estava orando e Deus falou comigo, oferta a tua casa. Eu falei, sai capeta. Mas não era o capeta, era o próprio Senhor falando comigo. Deus estava falando comigo e eu entendi que era o diabo. Sabe por quê? Porque naquela hora entrou em choque a minha cultura de avareza com a voz do Espírito Santo, que é misericordioso, é benigno, é bondoso, é amoroso. Eu não estava entendendo o que é que Deus estava fazendo. Deus estava me libertando de uma prisão que eu vivia nela anos e anos e anos, como avarento. Alguém está aí? Glória a Deus, pensei que vocês tinham ido embora. Porque é algo que eu preciso dizer, Deus, estou aqui, Senhor, fala comigo. Você sabe o que a gente pensa? A gente pensa que o resultado do meu trabalho extremo, você tem que trabalhar, homem direito, trabalha. Mas o resultado não é por conta do teu trabalho, o resultado é por conta da bênção de Deus sobre a sua vida. Quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa com um propósito, para que a gente se torne cada vez mais generoso, cada vez mais abençoador. Imagina, pastor, eu vou ofertar isso aqui, vai me fazer falta, porque você não entendeu o princípio do reino. Dai e se vos há dado, com boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Se você der, Deus vai te dar.
Mas eu não tenho que te convencer disso. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Está entendendo? A gente é acostumado em ambiente de igreja, né? Não, peraí. Eu não oferto, eu não dou. Sabe, pastor, sabe por quê? Porque tem muito pastor malandro por aí, tem muito pastor sem vergonha. Esse pastor fica comendo dinheiro do povo. Esquece isso, irmão. Quando a gente entende o princípio dessa benignidade, e a gente começa a entender como Deus se move, você vai entender uma coisa, que quando Deus fala ao teu coração para você ser benigno, Deus está falando para você assim, olha, eu quero te abençoar e quero te ensinar o princípio da bênção. Tem gente que diz, Senhor, se o Senhor me der, eu vou te dar. Você acha que um avarento vai receber de Deus e vai dar para Deus? Nem aqui e nem na China. Se o Senhor me abençoar, eu vou fazer. Não, Deus quer que você faça primeiro para você entender como é que funciona a dinâmica do reino. Tem gente que começa a ser abençoador, passa por um momento de dificuldade e diz, não, encolheu a mão. E encolhe a mão tudo que pode. Porque está dizendo para Deus, eu acho que o Senhor não tem capacidade de abençoar a minha vida. Porque o Senhor é um Deus que promete as coisas, mas não cumpre. É isso que nós falamos para Deus. Quando na verdade Deus está nos despertando a entender que, se eu entender como funciona o nível de bênção de Deus, eu não vou ter dificuldade nenhuma de ser também abençoador. Pastor, eu não entendo porque minhas coisas estão amarradas. Eu não entendo porque as coisas não vão para frente. Eu não entendo porque isso é tão... Meu Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Simples, não é difícil de entender. Peça a Deus entendimento no sentido de dizer, Deus, o que eu devo fazer? Como que eu tenho que ser? Você quer desamarrar a tua vida? Confia no Senhor. Amém? Fruto do Espírito. Eu preciso, você precisa, nós precisamos o fruto do Espírito Santo chamado benignidade. Benigno é generoso em tudo. Entende que Deus é generoso. E entende que eu também me torno generoso, uma vez que eu sou cheio de um Deus generoso. Amém? Se a presença de Deus começa a tocar minha vida e controlar minha vida, irmão, preste atenção no que eu vou falar para você. Deus vai te surpreender. Como assim, pastor? Vai me dar uma grande bênção? Não, vai fazer você se tornar uma grande bênção. Ninguém vai dizer amém? De repente você está ali e o Senhor fala com você assim, ó, tira aí do teu bolso, dá para aquela pessoa. Como assim, pastor? Estou precisando receber. O que estancou o teu fluxo? O que estancou o teu fluxo de benignidade? Quando você parou de ser benigno? O que estancou o teu fluxo? O que foi que aconteceu? Que você passou a desconfiar de Deus, achando que Deus não está nem aí. Está me entendendo? Amém, igreja? Fica de pé. Quero orar com você. Glória a Deus, ser benigno. É interessante que, quando você começar a se mover nesse entendimento da presença do Espírito Santo, algumas vezes Deus vai falar para você, bom, isso aqui é da minha obra. Você sabe, conhece esse princípio, né? Dízimo, primícias, isso aqui é da minha obra. Aí quando você começa a se mover neste nível, onde Deus vai começar a romper sobre a sua vida, Deus vai começar a despertar você a dar presentes, a abençoar pessoas, a não se apegar nas coisas. Deus te leva a isso. Você fala, opa, por que Deus está me levando a agir como uma pessoa que nem merece? Você vai ver que isso vai acontecer. A pessoa não merece, Deus vai falar contigo assim, não estou falando da tua contribuição na igreja, estou falando deste outro nível. Mas essa pessoa não merece. Aí você vai escutar uma voz do Espírito Santo dentro de você, e nem você merece.
mas eu estou te abençoando. Alguém está me entendendo aqui? Não. Fica atento, o Espírito Santo vai falar com você. Opa, espera aí. Deus vai te mostrar a situação que você vai precisar ser benigno. Amém? Fecha os teus olhos. Deus, nós clamamos que o Senhor esteja nos dando, Senhor, uma caminhada de maturidade. Que nós estejamos prontos, ó Deus, a crescer a um outro nível, a subir mais um degrau na caminhada com o Senhor. Que a tua unção, que o teu Espírito Santo, que a tua presença, Senhor, nos leve a andar de maneira tal, confiando de maneira tal no Senhor, que não tenhamos medo de nada que o Senhor nos desafiar. Fala ao nosso coração, ministra a nossa vida, ensina-nos a respeito de perdão, ensina-nos a respeito de fazer aquilo que te agrada. Nós oramos em nome de Jesus e nós pedimos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, que haja em cada coração um processo de transformação, de mudança, um processo, Senhor, de quebrantamento, de entrega, de rendição. Que não estejamos, ó Deus, apegados, aprisionados em nada, Senhor. Abençoa a vida do meu irmão de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, digam comigo amém. Amém. Irmão, você imaginou se de repente Deus fala contigo e fala assim, ó, eu quero o teu carro. Quero a tua moto. Você já imaginou? Será que Deus fala essas coisas? Quero a tua casa. Você está ficando louco, pastor? Minha vida inteira para conquistar isso. Escuta. Eu tô te dando um exemplo, não estou te pedindo nada. Por favor, tenha misericórdia. Eu não sou o pastor que vai ficar cutucando, arrancando dinheiro seu. Vamos fazer uma campanha aqui, não sei o quê. Vamos arrancar dinheiro. Não. Isso não tem nada a ver com a nossa caminhada. Eu aprendi cedo uma coisa, irmão. Quando eu tenho necessidade de alguma coisa, eu dobro o joelho e falo com quem sabe mover corações. Há anos tem sido desse jeito. Recentemente agora, nós investimos ali 60 mil nos banheiros, 50 mil reais na laje, 24 mil reais nos vidros, 36 mil reais naqueles pisos ali. A igreja é rica? Não. Deus move pessoas para abençoar a sua obra. Move vocês, move a mim, move a todos nós. Então, quando Deus falar contigo, não sai que nem doido fazendo loucura, tá bom? Se você precisar de orientação, de conselho, alguma palavra, a gente senta com você. Mas fique atento àquilo que Deus falar ao teu coração. Tem que ser Deus que tem que falar, não é um homem que vai chegar a induzir você a fazer nada. Ninguém vai induzir ninguém a nada. Você tem que escutar o Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo falar com você, é porque Deus quer te trazer a um nível de bênção sobrenatural. Vai lançar fora o medo, vai lançar a insegurança e você vai poder andar com tranquilidade na presença de Deus. Amém? Meu desejo é que você seja cheio do Espírito Santo. Que a paz, que a alegria, que a bondade de Deus, tudo isso envolva teu coração. Que a paciência, né, irmãos, envolva teu coração de uma maneira sobrenatural. Amém?